O que é a disfagia? Correlacionada à dificuldade alimentar, mas aí isso daí é um tratamento que se faz com a fono. E aí a gente vai entender se é uma questão por conta da linguagem ou uma questão por conta oral, da oromotricidade. O que se fala de oromotricidade se trata relativamente da parte de deglutição. E aí acaba atrapalhando na questão de alimentação, na questão alimentar por si só. Aí teria que ser um tratamento combinado entre... Aí é um tratamento multi, onde trabalha a alimentação na terapia alimentar e a parte da deglutição com a fono. E aí é uma fono que trabalha com a parte de oromotricidade, porque aí a gente também tem duas vertentes, como eu mencionei, né? A de linguagem e a oromotor. Isso são duas como é que eu vou falar? Duas especialidades da fono. Da fono. E aí a gente precisa procurar. Às vezes tem crianças que fazem tem duas fonos, né? Sim, e a gente fala, mas nossa, duas fonos. Porque uma vai trabalhar diretamente a linguagem com a criança e a outra vai trabalhar diretamente a parte de oromotricidade, auxiliar na deglutição e todo esse sistema. Então, a disfagia, ela pode interferir na questão alimentar? Pode, porque ela entra com uma questão orgânica. Tá. É que a gente fala, né, que é a questão clínica, assim como a otite, a pneumonia de repetição, o frênulo de língua curto, isso tudo entra em questões clínicas. Que acabam atrapalhando. Isso, colaborando ali para essa recusa alimentar também. Porque quando a gente fala da recusa, a gente tem mais de 200 pontos que levam a criança a não querer comer. Tem um estudo que fala que são mais de 200, se eu não me engano, são 204 motivos ali, questões para a criança não comer. E uma dessas, né, vem essas questões clínicas envolvidas. As crianças do espectro autista, elas têm mais tendência a terem questões alimentares? Não é que haja mais tendência. No autismo em si, a questão sensorial ela é muito mais evidente. E aí, isso acaba interferindo diretamente na alimentação. Isso é um ponto forte na alimentação. Não é regra. Toda criança autista vai ter uma dificuldade alimentar, né? E toda criança que tem uma dificuldade alimentar ser uma criança autista. Não é regra. Toda criança está suscetível a ter uma questão alimentar. Só que no autismo isso se torna muito mais presente pelas questões sensoriais envolvidas, que são muito mais abrangentes no autismo. E a partir de quando, assim, que a família deve procurar ajuda? A partir do momento que a família já percebeu que tem uma recusa, a gente já começa a interferir. Eu sempre falo, uma avaliação é sempre bem-vinda. Porque um profissional ele vai entender, olha, realmente existe uma recusa, existe uma dificuldade alimentar aqui associada e a gente vai precisar de um tratamento. Ou não, é só, por exemplo, uma desorganização da rotina. Já chegaram crianças para mim que a família falou, não, porque eu queria terapia, porque ele não está comendo. E aí eu vou avaliando, entendendo com a família, na verdade é só um ajuste na rotina que aquela família não tinha. A criança acorda na hora que quer, come quando quer, come o que quer. A gente ajustou aquilo, já está tudo organizado. Então, a gente precisa entender. Geralmente, a gente não caracteriza uma dificuldade alimentar em torno de 1 ano e 2 meses, porque é um período ainda da introdução alimentar. A criança ainda está descobrindo os alimentos. Então, a gente não caracteriza uma dificuldade alimentar ali, mas a gente já consegue perceber alguns sinais. Por exemplo, uma criança que com 8, 10 meses ainda não aceita comer nada, não pega nada com a mão, né? Só aceita comer se for aquela sopinha, ainda coisa muito líquida, muito pastosa. Aí a gente já começa, não é bem assim. A gente já começa a perceber que tem alguma questão ali associada, porque nessa fase já é esperado que a criança pegue alguns alimentos com as mãos, já leve à boca, já tem interesse para comer, já chega a hora da refeição, ela acaba ficando entusiasmada, querendo comer. Então, quando isso não acontece, a gente acaba percebendo que realmente tem alguma questão ali envolvida, e aí já é hora de a gente buscar uma avaliação e ver se vai ser necessário a terapia ou não, se é só mesmo algum ajuste ali necessário. Mas geralmente em torno de 1 ano as famílias já podem procurar. Já pode começar a procurar. Sim. Tem algum plano de saúde ou alguma condição em que a terapia alimentar o plano cobre? O plano não cobre terapia alimentar. A ANS ela não ainda... Não está no rol dos... Não está. Não, só tem a consulta em si, nutricional, né, dentro do rol. O que difere é quando a criança ela é autista. Quando é uma criança neurotípica, o plano de saúde ele é obrigado a arcar com as despesas. Seja uma terapia pelo plano ou seja uma terapia particular.
Tá. Por exemplo, se eu tenho uma criança autista que está em tratamento comigo hoje, e aí a mãe conseguiu, por exemplo, uma liminar pelo plano de saúde e o plano indicou uma clínica. Só que a criança ela já tem um vínculo terapêutico comigo porque ela já está há 1 ano comigo. Aí a gente emite um laudo. Na verdade, todas as crianças que passam em terapia comigo, sendo autista ou não, já emito um laudo para ser enviado pelo plano explicando a necessidade. Mas essa criança em específico, eu emito um laudo e aí a gente coloca o CID, né, o CID do TEA em si, né, da neurodiversidade, mais o da terapia alimentar extrema, da seletividade alimentar extrema que a gente tem dentro do rol, mas não se caracteriza ainda para a cobertura, explicando a necessidade da criança, e aí o plano ele é obrigado a direcionar quando a criança tem uma neurodiversidade. Agora, quando não, aí é muito, vai muito do plano. Se não tiver o diagnóstico, for só mesmo uma dificuldade alimentar... Aí, geralmente, o plano ele reembolsa como se fosse uma consulta habitual, que aí ele libera geralmente 12 consultas ao ano. Aí depende muito de plano para plano de saúde. Depende do contrato da pessoa, né? Isso. Aí acabam, tem pais que arcam por fora, né, ali, e aí tentam fazer de alguma forma ali para poder ir levando. Mas o plano de saúde cobrir só se for uma criança neurotípica. Tá. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!